Seguindo a ideia de responder a perguntas, né, do pessoal que acompanha meu trabalho, o vídeo de hoje trata sobre psicoterapia infantil. A questão essencial seria: o que é a psicoterapia infantil? Como o próprio nome diz, né, o atendimento de crianças na abordagem psicoterapêutica. Crianças que possam apresentar dificuldades emocionais. Aí segue a pergunta também de o que são, né, essas dificuldades emocionais e como é que nós podemos perceber. Ao contrário do adulto, né, a criança não apresenta uma depressão simples, como se apresenta, como a gente conhece a depressão, aquela tristeza, aquele aborrecimento. Os sintomas na criança são muito diferentes, né? As crianças, elas apresentam, por exemplo, hiperagressividade, hiperatividade, hipoatividade, ou seja, elas ficam muito agitadas ou pouquíssimo agitadas. Elas têm uma modificação de comportamento e às vezes gradual, o que faz com que os pais, os adultos, não se apercebam. Um outro sintoma, né, de problema emocional infantil muito comum é dificuldade de aprendizagem. Muitas vezes não tem nada a ver com capacidade de aprender, mas sim com uma impossibilidade emocional de aprender. As crianças passam a ter comportamentos um pouco diferentes do normal para elas, do que elas conseguem apresentar cotidianamente. Muda alguma coisa. A mitomania, né? Às vezes a criança fica mentirosa. E um outro problema emocional é a compulsão infantil. Muitas crianças ficam absurdamente compulsivas a jogos e ficam apaixonadas, encantadas por algum tipo de jogo. Esse é um outro sintoma a ser observado. Então, principalmente a modificação na atividade, para mais ou para menos, problemas emocionais, a criança começar a ficar de canto, a mentira, a compulsão, às vezes a alteração em hábitos alimentares, para mais ou para menos, às vezes a criança passa a comer muito ou comer pouco, né? E uma outra questão assim que é sutil, mas aparece, é quando a criança muda muito um comportamento de forma estranha, como por exemplo, a criança rouba um objeto de bobeira, mente sobre um assunto que era desnecessário, né? Não é só para chamar atenção, às vezes o sentido é muito mais profundo que isso e já requer uma atenção psicoterapêutica. O desafio aos pais, né, o desejo de enfrentar, o desejo de contrariar aquilo que é pedido e que são as normas da casa, muitas vezes não é só uma rebeldia, ou muitas vezes não é só porque os pais estão sendo muito rigorosos. Há uma possibilidade de que a criança esteja requerendo uma atenção especial, tá? Os pais vão se aperceber isso de uma forma óbvia, prestando atenção nos seus filhos. Pais que conhecem seus filhos percebem a mudança deles no seu cotidiano. A psicoterapia infantil, ela serve para que a gente não precise esperar o adulto se tornar um adulto problemático para a gente dar atenção. Quando nós damos atenção ao processo de desenvolvimento da criança, nós temos um adulto menos problemático. Havia a ideia, né, há algum tempo, de que nós deveríamos esperar as pessoas poderem verbalizar para poder acessar a terapia. Isso não é necessário, porque a psicoterapia infantil, ela faz uso dos recursos da criança, como, por exemplo, o brincar, o jogar, né, e a própria relação com a criança, para que isto seja o veículo do processo terapêutico, né? Então, a gente não precisa esperar a criança saber falar, poder falar ou estruturar a linguagem e conseguir verbalizar o problema. A gente pode perceber a modificação no comportamento e entrar com a atuação psicoterapêutica antes que seja tarde. Quanto mais cedo se diagnostica o problema, quanto mais precocemente nós conseguimos dar atenção a seja qualquer o sintoma, menos tempo a criança ficará em terapia e menor será o estrago, o problema. Portanto, a psicoterapia é uma forma de atenção precoce e inteligente.
né? A gente entra com atenção psicoterapêutica para a criança e evita problemas muito maiores. Obrigada.